Oi, eu sou Cíntia e nessa videoaula eu vou mostrar os primeiros passos para utilizar a mesa Express da ETC. Essa mesa a gente utiliza há algumas décadas aqui no Oficina, no Teatro Oficina. Ela foi comprada pela Cibele Forjaz num projeto e continua com a gente até hoje porque é mesmo uma mesa para a vida inteira. Eu tenho encontrado essa mesma mesa em outros teatros pelo Brasil, teatros que também têm vida longa, porque ela tem funções que mesas mais novas e mais modernas não têm, e por isso as pessoas permanecem com ela. A gente vai começar aqui pelo PET e vai até as gravações, né, de Submaster e de Key. Eu vou fechar agora aqui a minha tela porque eu quero mesmo focar na mesa e na tela da mesa porque é muito importante para cada um dos passos que a gente vai dar. O primeiro passo para qualquer gravação nessa mesa é a organização dela. Para organizar, a gente precisa fazer o PET. O PET, para quem não conhece, é o endereçamento dos equipamentos para a mesa. Eles podem ser apenas dimmer, que são as lâmpadas, e podem ser equipamentos digitais que vão ocupar mais de um canal na nossa mesa, porque ela não tem essa modernidade de configurar de outra forma equipamentos de LED, por exemplo. Então, se eu escolho colocar uma par LED aqui, nessa fileira, por exemplo, ela vai ocupar alguns canais. Por quê? O primeiro vai ser o dimmer, o segundo vai ser, em geral, vermelho, o terceiro verde, o quarto azul e os seguintes se ela tiver mais algum efeito. Para ocupar espaço, a gente pode unir, né, todas essas par LEDs, por exemplo, colocando todos os dimmers em um canal, todos os vermelhos em outro, todos os verdes em outro e assim por sequência. Para acessar o PET, aqui na mesa a gente tem um botão escrito PET e imediatamente a tela vai mudar. Vai mudar para essa tela de PET. Algumas pessoas preferem fazer o PET 1 para 1, que é exatamente o que a frase diz. Um canal de dimmer no rack equivale a um canal aqui na mesa, ao número equivalente dele. Por exemplo, nessa primeira página, a gente tem o canal 1 com o dimmer 1 e o canal 2 com o dimmer 2. Agora, como que a gente faz para saber onde que estão as nossas lâmpadas, onde que elas estão cada uma, como a gente pensou no nome, né, para dar para elas? Por exemplo, a geral pode ser dividida em algumas partes e é esse exemplo que eu vou usar aqui. Então, voltando para o stage, a gente vai fazer algo chamado dimmer check, que é conferir onde que estão essas lâmpadas. Para isso, a gente vai mudar aqui de canal, onde já está selecionado com a luz, para DIM, que é a abreviação de dimmer, e começar pelo 1, né? Essa mesa tem 144 canais, então a gente já clicou no 1, e aí agora a gente vai determinar a intensidade dessa lâmpada. Por quê? Chamar todas elas a full, né, no máximo delas, pode causar queima dessas lâmpadas. Então, para evitar isso, a gente vai pôr em ET 50% e clicar em Enter. Imediatamente já aparece a função de dimmer check na tela. E aí a gente vai poder, passando em menos e mais, os próximos dimmers, né, do 1 até o 144. Aqui a gente vai passando e cada lâmpada dessa vai vir sozinha na porcentagem de 50%. A partir daí, eu geralmente pego uma folha e faço uma lista de dimmer para saber o que tá onde, né? Então, por exemplo, no dimmer 7, a gente pode dizer que é a geral número 4, certo? Para depois endereçar. Aqui, como eu já sei que essa minha geral 1 tá no 170, eu vou usar ela como exemplo de endereçamento, tá? Então a gente continua aqui fazendo a conferência e anotando no caderno, porque isso vai servir na hora que a gente for organizar os canais aqui na mesa. Ela já tá fitada, né? Para sair do dimmer check, a gente dá um clear e aí já saiu. E agora eu vou organizar minha mesa fazendo esse PET, depois de conferir onde que estão as minhas lâmpadas. Voltando aqui para o PET, ele já acende automaticamente a lâmpada do botão de dimmer, porque é por ele que a gente vai começar. Então, voltando aqui com a minha lista, imagina que eu quero pôr a geral nessa linha aqui. Então, eu vou escrever aqui grande geral
geral. E aqui eu quero A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante, né? É só um exemplo do que a gente pode fazer. Como eu já sei que a minha geral 1 está no dimmer 170, eu vou clicar 170, digitar 170 aqui, Enter. Aí agora ela vai querer que eu diga para onde eu quero jogar esse canal de dimmer aqui na mesa. Então eu já sei que a geral 1 é aqui, o número é 85, então eu vou digitar 85 em seguida, Enter. Aí na tela já mostra como que está endereçado. Vou fazer mais uma, que é a geral 4, o canal 7. Aqui ele já está diretamente em dimmer. Número 7, o canal da mesa que eu quero é o 88, Enter. E assim, consequentemente, todos os outros números que você tiver da sua lista. Ela tem 144 canais, você pode utilizar todos eles para separar essas lâmpadas. E agora vem o momento da gravação das subs. Para isso, a gente vai precisar voltar para o Stage, sair do Patch, certo? E aí a gente pode chamar diretamente o que está aqui no fader, por exemplo. Eu quero esses dois canais aqui para cima, nessa primeira sub. Eu já subi eles na intensidade que eu quero, né? Se eu quero que a intensidade máxima deles seja metade disso, 50%, eles vão vir aqui a 50% quando eu levantar o fader inteiro. Então a gente clica em Record aqui e diretamente no botão embaixo da sub. Abaixa, clica em Clear apenas para limpar a mesa e confere a gravação. Esse botão aqui embaixo, ele também serve como flash. Clicando ele, a lâmpada vai vir na intensidade máxima. Tudo isso a gente consegue verificar ali na tela. Existe um outro tipo de gravação que pode ser feito em sub, que são os chases, né? São efeitos. E nessa mesa ele funciona por steps, que é exatamente o que a tradução diz em português, são passos. Para isso, a gente vai ter que mudar o tipo de sub, porque ela não é uma sub comum, onde a gente levanta um fader e um conjunto de luzes que a gente gravou vai subir nesse momento. Ela vai passar em looping esses steps, esses passos, como um efeito. Então, para isso, a gente vai mudar o tipo dela. Acessando aqui a barra lateral, a gente vai clicar em sub. Ali a gente vai escolher o número da sub, eu quero que seja na 2, então eu vou clicar em 2. E agora eu vou mudar o tipo dela clicando em type. Na tela vai me mostrar 3 opções de números, 1, 2 e 3. A gente vai clicar em 3, porque a gente quer efeito, que é exatamente o que o chase faz, né? Agora a mesa já entendeu que essa sub aqui vai funcionar em efeito. Então a gente já pode gravar o nosso primeiro passo. Eu quero subir esses dois faders no step 1. Eu vou clicar em Record e vou clicar em cima da sub. Na tela a gente já vê ali escrito efeito, né? Então, baixando o fader para fazer o segundo passo, agora eu vou levantar o seguinte. Eu quero agora esses dois. Vou clicar novamente em Record e vou novamente em sub 2. Então, ele já entendeu que tem 2 passos. Baixando aqui, dando clear, agora a gente vai conferir. Na tela, aparece ali uma velocidade até bem rápida, mostrando os dimmers que estão a full nesse efeito, né? Para mudar esse tempo, a gente vai baixar aqui. No canto inferior da tela, a gente tem uma lista que equivalem a esses botões aqui, escrito S. S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente vai clicar em Sublist. Aliás, se não tiver nessa tela, a gente pode clicar sempre em S7 para More Soft Keys, que são exatamente essas chaves. Então, aqui a gente vai procurar até achar Sublist, que é S2. Aqui a gente vai editar esses tempos. O primeiro que está selecionado é a sub 1, vou mandar para baixo aqui até a sub 2.
E aqui clicar em tempo para editar esses tempos. No canto superior da tela, ele vai aparecer, então eu vou colocar tudo 5 e clicar em Enter, né? 5, que é um tempo padrão. Aqui eu não vou mexer no tipo, porque eu quero que continue sendo efeito. Vou dar um Enter, Enter, até ela zerar e voltar para o número da sub. Então agora os tempos estão alterados. A gente pode voltar para a tela principal do stage. É sempre bom, depois de cada gravação, anotar na fita o que cada uma delas é, né? Então, por exemplo, eu posso pôr aqui cena 1, efeito cena 2. Isso vai ajudar a identificar no roteiro cada uma dessas coisas. A gravação em sub é uma gravação que te permite uma operação mais espontânea, porque a intensidade e a velocidade com que esse conjunto de luzes vai entrar na cena está na sua mão, né? Você tem o controle delas aqui, assim como a intensidade também dos efeitos. Existe uma outra forma de gravar a luz de espetáculos nessa peça, que na verdade é a principal função dela e a gente vai ver por quê. Que é a gravação em kill, né? Kill são cenas e elas entram em sequência assim que você permite que a próxima entre, clicando o botão de Go. Para gravar, é um pouco parecido, apesar da gente não usar os botões e os faders da sub, a gente vai chamar essa luz da cena da mesma forma. Então eu vou usar o mesmo exemplo desses dois faders, desses dois dimmers. Eu vou querer eles nessa intensidade na minha primeira kill. Quando a gente clicar em Record, automaticamente na tela vai aparecer Kill, porque essa é a principal função da tela. E aí já aparece Kill 1, porque eu não tenho nada gravado, então ela está em Kill 1. Mas se eu quisesse gravar 5, por exemplo, era só clicar em 5. Vamos fazer aqui uma sequência a partir da 1. Eu vou clicar em Enter. Tenho aí a luz da minha primeira cena. Eu vou baixar aqui, vou dar um Clear. E vou pôr a luz da minha segunda kill. A gente vai subir, clicar em Record. Na tela vai estar aqui o 1. Eu não quero aqui o 1 porque eu já gravei ela. Então eu vou clicar em 2 e vou dar o Enter. No canto direito inferior da tela, a gente já vê ali kill 1 e kill 2. E a gente vê também a informação de tempo. Porque automaticamente a mesa já grava um tempo de 5 segundos, que é, em geral, uma base que a gente tem de mudança de cena no teatro. Mas às vezes a gente pode querer uma mudança de cena mais rápida, então vamos editar esse tempo. A gente vai baixar aqui, né, a gravação, vai dar um Clear, um Hell, apenas para zerar a mesa. A gente vai clicar aqui em Kill. E aí, a gente vai selecionar a que a gente quer. No caso, eu quero alterar o tempo da 1 primeiro. Em seguida, eu vou clicar em Time, tudo aqui nessa barra lateral. E escolher esse tempo. Eu quero que seja mais rápido, eu quero que entre em 1 segundo. Então, eu clico em 1 e em seguida, Enter. Enter novamente. Agora, eu já tenho esse tempo de 1. Como que a gente faz, então, para alterar os próximos? Da mesma forma, Kill 2, eu quero também que entre com o tempo 1, então eu vou clicar em Time, tempo 1, Enter, Enter. Depois de gravar, agora a gente precisa acessar essa lista de kills e colocar ela, né, em operação. Para isso a gente vai clicar em Kill e vai clicar no 1 para ir para Kill 1, Enter. Agora a gente vai subir aqui esse fader de ar e dar Go. Então aí a gente tem a primeira cena. Para passar para a próxima, a gente tem um botão de Go aqui, que vai justamente passar para a próxima. E aí a gente muda aqui o sentido desses faders, né? Para voltar, a gente tem um botão de Back,
que volta para a cena anterior. E esse botão aqui embaixo é o botão de Hold. Se você quiser segurar essa mudança de kill, né, de uma kill para outra, você clica nele e você dá o Go quando você quiser continuar. Para sair dessa lista de kills, basta clicar em Clear, né, esse Clear aqui, que é o equivalente a ela, e baixar os fades. Essa mesa também tem alguns truques que ajudam na hora de gravar, né? Essa lista aqui de funções que aparecem na tela no canto inferior tem algumas coisas escondidas que pouca gente sabe. Por exemplo, a gente pode, acessando aqui em More Soft Kills, achar no S6 o Delete. Esse Delete serve para deletar qualquer coisa, as subs, as kills. Então, clicando nela, ele já vai diretamente para kill e você pode, por exemplo, deletar um. Clicando em um, Enter, a tela vai pedir para confirmar, você vai clicar em Enter novamente. Essa mesma função serve para deletar as subs, para não ter o trabalho de colocar por cima ou por uma questão de organização, para ficar mais organizado. Você clica em Delete, muda a função para sub, escolhe o número dela, eu quero deletar essa 2, então eu vou clicar em 2, Enter, e a tela vai me pedir para confirmar novamente. Acho que foi bastante conteúdo para uma videoaula, mas acredito que com ele vai ser suficiente para fazer gravações simples ou até mais complexas se você já tiver um entendimento de luz. Obrigada por assistir até aqui e espero que seja de grande ajuda, que possa ser um guia muito legal para quem for utilizar Express.